Olá a todos do primeiro Web Encontro Nacional de Engenharia Química. O meu nome é Otton Henry de Oliveira Cavieres e, juntamente ao meu orientador, professor João Guilherme Pereira Vicente, venho apresentar a pesquisa cujo título é A Avaliação da Técnica de Fitorremediação aplicada ao Rio Sorocaba. Antes de se falar a respeito da fitorremediação em si, é necessário sabermos o propósito deste trabalho. O Brasil possui cerca de 12% da disponibilidade hídrica do planeta, e o agronegócio representou 21,6% do PIB brasileiro em 2017. E, paralelamente, as atividades antrópicas alinhadas ao agronegócio causam grandes impactos ao meio ambiente, através do descarte inadequado de resíduos tóxicos. Como um exemplo, o rio Sorocaba, entre as décadas de 80 e 90, foi considerado um rio morto, devido às práticas humanas de despejo inadequado de resíduos. Hoje em dia, segundo a ONG Observando Rios, o rio Sorocaba é considerado um rio de qualidade regular. Nas imagens, é possível observar o rio Sorocaba, do local onde foram retiradas as amostras para este trabalho. O rio é localizado próximo à Avenida Dom Aguirre, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Como uma forma de se controlar os efeitos da contaminação nos solos e na água, são aplicadas as técnicas de fitorremediação, nos quais são utilizadas plantas macrófitas como aguapé e alface d'água, que atuam muitas vezes como um filtro mecânico para a remoção de partículas tóxicas, através do seu sistema radicular eficiente para a remoção desses tipos de impurezas na água. Uma forma de se potencializar o processo de fitorremediação é a utilização de um meio de oxigenação forçada, que atua como um catalisador para as plantas na remoção de impurezas do meio aquoso. O principal objetivo desse trabalho é determinar a eficiência das macrófitas na remoção das impurezas contidas na água do rio Sorocaba. As plantas aguapé e alface d'água foram testadas em sistemas com oxigenação e sem oxigenação, para determinar qual sistema é o mais vantajoso. Os parâmetros físico-químicos foram avaliados: o pH, a turbidez, a condutividade e a demanda química de oxigênio, para determinar se a técnica surtiu efeitos positivos nas amostras coletadas. E o último objetivo desse trabalho é verificar a adaptabilidade e mortabilidade das macrófitas ao meio, se elas serão capazes de suportar ao ambiente em qual foram inseridas. Os materiais utilizados nesse trabalho foram reservatórios plásticos de 20 litros, uma bomba de aquário, as macrófitas aquáticas aguapé e alface d'água, e sistemas com oxigenação e sem oxigenação para ambas as espécies de plantas, conforme representado nas figuras A, B, C e D. Para a realização das análises dos parâmetros físico-químicos, foram utilizados os equipamentos do Centro Universitário Facens, o pH-metro Quimes Q400AS, um turbitímetro portátil TB1000, um condutivímetro da marca Axo, e a análise de demanda química de oxigênio foi determinada através do método colorimétrico, realizando análise através do espectrofotômetro. No fluxograma representado na figura a seguir, é possível verificar a metodologia utilizada nesse trabalho. Primeiramente foram coletadas as amostras de água bruta e após isso foram separados em duas partes. Um experimento utilizando a espécie alface d'água e outro experimento utilizando a espécie aguapé. Ambas as espécies foram submetidas a sistemas com oxigenação forçada e sem oxigenação forçada, durante o decorrer de alguns dias. Após o decorrer dos dias, foram realizadas as análises dos parâmetros de condutividade, DQO e pH e turbidez. Após a coleta dos efluentes brutos, foram realizadas as análises físico-químicas para os experimentos utilizando a espécie aguapé e os experimentos utilizando a espécie alface d'água. O pH para ambas permaneceu entre 7,21 e 7,23, que representam padrões adequados para a CETESB. A turbidez para ambos permaneceu em níveis abaixo de 40 NTU, que são valores sugeridos pela legislação do CONAMA. A condutividade permaneceu próximo a 100 microsiemens, que representam valores de ambientes poluídos por resíduos domésticos, industriais ou naturais, segundo a CETESB. E os autores Chapman e Kimstadt representaram que 20 mg por litro representam baixos níveis de poluição e, portanto, com os valores obtidos para o rio Sorocaba, observa-se uma poluição moderada para o rio, com valores de 83,3 mg de oxigênio por litro para o experimento com aguapé e 90 mg de oxigênio por litro para o experimento com alface d'água. Corridos os dias de experimentos,
foram analisados os parâmetros de pH para as espécies água-pé e alface d'água. Em ambos os testes, observou-se um aumento de pH no sistema com oxigenação forçada. Tal elevação está relacionada com o gás carbônico presente na água. O sistema com oxigenação forçada permitiu a redução desse gás carbônico em excesso que estava presente no meio. Este gás possui um caráter ácido na água, e a redução dele causou um aumento do pH do sistema, que após alguns dias atingiu um certo equilíbrio. Em relação à turbidez, que representa a transparência da água ou o nível de passagem de luz presente numa amostra, observou-se que para ambos os sistemas, em oxigenação forçada e sem oxigenação forçada, obteve-se redução de até 90%, e atingiu-se um estado de equilíbrio ao findar dos experimentos, observando-se apenas um leve aumento nos sistemas com oxigenação forçada para ambas as espécies. A condutividade também foi avaliada. Este parâmetro representa o teor iônico de uma amostra. Dessa forma, quanto maior a concentração de íons em uma determinada amostra, maior será a sua condutividade. Para ambos os casos, a condutividade permaneceu acima de 100 microsiemens. Apenas uma observação para a espécie alface d'água no sistema com oxigenação, que houve uma pequena baixa, mas após os dias os valores se elevaram novamente. Este fator está ligado ao mecanismo de remoção da matéria orgânica das espécies, que é a degradação anaeróbica. Com a degradação anaeróbica ocorre a liberação de nutrientes no meio e, consequentemente, o aumento da condutividade. O Ministério da Saúde determina que esgotos domésticos e industriais apresentem faixas de condutividade de até 1000 microsiemens por centímetro. E segundo dados da CETESB, níveis superiores a 100 microsiemens representam risco à saúde, ou seja, esse tipo de amostra representa risco à saúde segundo a CETESB e não é apropriado para o consumo humano, sendo que após esse tratamento é necessário algum outro tipo de tratamento para que esses valores possam estar adequados para o consumo humano. O último parâmetro avaliado foi a redução da demanda química de oxigênio ao decorrer dos dias. Os melhores resultados foram obtidos para a remoção da demanda química de oxigênio nos sistemas com oxigenação forçada, os quais apresentaram eficiência superior a 80%. Dessa forma, evidenciou-se que sistemas com oxigenação forçada proporcionam o desenvolvimento mais rápido das espécies e favorecem a degradação da matéria orgânica. Com destaque para os resultados da redução de DQO em oxigenação forçada em ambas as espécies, alface d'água e água-pé, observou-se um desempenho equivalente e que o sistema radicular das espécies permaneceu saudável, obtendo-se redução da DQO maior que 80%, ou seja, ambas as espécies podem ser empregadas para o tratamento das águas do rio Sorocaba a fim de reduzir a DQO em sistemas de oxigenação forçada efetivamente. Ao findar dos experimentos, pôde-se concluir que a fitorremediação é uma técnica de simples manuseio e de grande viabilidade econômica, oferecendo a remoção de turbidez para ambas as espécies em até 90%. O aumento de pH foi observado nas espécies com oxigenação forçada, pois este fator resultou na redução do gás carbônico presente no meio, representando um aumento de pH. A condutividade para ambas as espécies em ambos os sistemas representou um aumento, devido ao mecanismo de remoção de impurezas das espécies, que é a degradação anaeróbica. Em decorrência da degradação anaeróbica, há a liberação de nutrientes que aumentam a condutividade no meio. Os melhores resultados foram obtidos em TQO, em oxigenação forçada, representando que a oxigenação forçada acelera o processo de remoção de componentes tóxicos no meio. Houve mortalidade nula das espécies durante o experimento, representando que durante a prática elas obtiveram desenvolvimento saudável e não houve mortes. A manutenção do rio Sorocaba pode ser realizada através dessa técnica, utilizando essas plantas que podem se reproduzir facilmente sem oferecer maiores danos ao meio ambiente e auxiliando ao embelezamento da cidade.